Se você tem dúvidas de provas de história falando do Cariri na URCA, então fica no vídeo que hoje eu vou corrigir algumas questões da URCA, tá certo? Foca em mim aqui, foca em mim, foca em mim. Opa, tudo bem com vocês? Me chamo Ítalo David e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Cheque em Cariri. Na abertura eu vou corrigir algumas questões da URCA, mais precisamente vou corrigir duas. Mas Ítalo, só duas, corrige mais, sei o que. Esse é o vídeo teste. Se o vídeo der muitos likes, se for muito compartilhado e for muito pedido, eu faço mais, tá certo? Esses dois foram que eu achei fáceis para mim, mas para vocês pode ter sido uma dúvida, uma questão, tá certo? E essas questões estão nos vídeos que eu já gravei, né? Estão nos vídeos do Crado, estão no vídeo do Juazeiro. Então, para ajudar vocês, para assistirem também os outros vídeos e ajudar também a gente no canal, tá certo? Vamos para a primeira pergunta. Essa questão ela é mais atual, ela é de 2020.1, né? Primeira questão de história, tá? Vai aparecer aqui, eu vou só ler. Em 1817, 3 de maio, neste dia subiu ao púlpito da matriz do Crato, revestido de batina e roquete, o diácono José Martiniano de Alencar, emissário do governo revolucionário de Pernambuco, e proclamou a nossa independência e república, lendo o preciso de Mombaça. Ao terminar a leitura, ergueu vivas correspondidas pelos assistentes, arvoraram depois da bandeira branca, dispararam tiros em sinal de alegria. Volta para mim aqui, editor, né, que sou eu mesmo. Vamos ler as alternativas e vamos logo cancelando a primeira, que é a mais simples e fácil de cancelar, que é a letra E. Por que, então, que era a mais fácil de cancelar? Porque aqui diz Confederação do Equador. Em 1817, o que acontecia era a Revolução do Pernambuco. A Confederação do Equador, ela começou em 1824. Mas, se você tem dúvida em relação à data e confunde, é só você ver no enunciado que ele diz assim: Revolucionário de Pernambuco. Você associa Revolucionário de Pernambuco, Revolução do Pernambuco e já elimina a Confederação do Equador. Apesar que a Confederação do Equador ocorreu no Pernambuco, mas não. Em 1817 ocorreu a Revolução do Pernambuco e em 1824 a Confederação do Equador. Então a letra E está errada. Letra D. Permanência fiel dos líderes caririenses às forças portuguesas que partiram da Chapada para combater os pernambucanos revolucionários de 1817. Não. Não. Se no enunciado disse que ele se juntou à Revolucionário Pernambucano, por que iria ser contra a Revolução Pernambucana? O Crato foi palco da Revolução Pernambucana. Foi um dos palcos fora de Pernambuco, foi o Crato. Então, para você ter uma noção que não era nada contra com Pernambuco. Então, a letra D também está errada. Letra C. União da região do Cariri ao governo provincial de Fortaleza, contrário ao movimento de independência em 1817, liderado pelos pernambucanos. Não. Está errado, né? No enunciado ele disse que o Crato virou independência justamente por conta disso. Né? A Revolução de Pernambuco era contra a monarquia, era contra Dom Pedro I. Então, o segundo, isso eu não lembro, mas ele era contra a monarquia. Então, essa letra C também está errada. Eles não se juntaram a Fortaleza, tampouco. Eles se juntaram aos revolucionários em Recife. Tá? O Crato era um palco da Revolução do Pernambuco. Letra B. Recusa de Crato em aderir ao processo de independência em 1822, que teve início no Cariri em 1817. Não. O Crato ela se tornou país durante um dia, claro. Isso foi importante para que os monarquistas se tocassem e tal, mas isso não teve influência na independência do país. Ocorreram várias coisas externas em relação aos portugueses para vir para o Brasil, mas o Cariri ela não teve tanta influência para a independência de 1822 do país, tá? E aí vem a resposta certa, que é a letra A. A adesão de Crato à Revolução Pernambucana, que instituiu após proclamada a adoção de forma republicana de governo e a convocação da Assembleia Constituinte, à liberdade de culto e ao comércio. Essa é a resposta certa. O Crato foi país durante um dia. Mesmo sendo por um dia, José Martiniano de Alencar. Se você não conhece, o José de Alencar é um grande escritor, né? Vai aparecer aqui. Ele foi preso junto com sua prima.
irmã, não lembro. Bárbara de Alencar, que também foi presa. Tá aparecendo aqui a foto dela e ela também foi presa. Respondemos a primeira pergunta, vamos para a pergunta número 2, que também é fácil. Aparecendo aqui anunciado, se não fosse Cariri, não existia Ceará. Vamos voltar. Permitindo-me uma digressão, o verso ecoaria uma situação que vem motivando reiteradas vezes ao longo da formação histórica do Cariri, campanhas que vão desde a valorização da região até sua separação do restante do Estado, constituindo uma nova unidade político-administrativa. Esse enunciado não ajuda muito para a resposta. Tá? Ele não ajuda em nada, na verdade, porque não diz nada aqui. Mas vamos para a pergunta. Fica aqui, ó. É para cá. A pergunta fica aqui. Tá? O processo de formação histórica da região hoje, denominada Cariri Cearense, assinale a alternativa correta. Por que Cariri Cearense? Veja no nosso vídeo aqui, ó. Tá aparecendo no card. Que não existe só o Cariri aqui do Ceará, viu? Tem outras regiões também. Então assista para você também não perder. Mas não agora. Assista esse completo, depois você vai para lá. Tá? Vamos para começando com a letra A. Para os historiadores caririenses, em que pesem as diferenças climáticas de solo, relevo e vegetação, não é possível estabelecer relações condicionantes entre natureza e o processo de ocupação da região. Negativo. A colonização dessa região foi principalmente por conta do solo, por conta da umidade, né? Os capuchinhos plantavam aqui, vinha um solo muito fértil, um solo muito úmido, com muita água. Então aqui é conhecido como Oásis do Sertão, não é à toa. A cultura canavieira e os engenhos de rapadura impediram que a criação de gado se estabelecesse no Cariri nos primeiros anos de sua colonização. Não. A gente falou também no vídeo do Crato, o primeiro vídeo do Crato, que a forma de economia que os frades capuchinhos colocavam, além de arroz, de açúcar, também tinha a pecuária. Então essa resposta está errada. Letra D, entre um e outro movimento, as elites do Cariri sempre se posicionaram favoráveis à coroa portuguesa e contrárias à independência devido a interesses comuns com os lusitanos. Não, né, gente? A gente falou na questão anterior que o Crato foi palco de revoluções que eram contra a coroa portuguesa, que era contra a monarquia, a favor da independência, a favor da república. Então essa resposta está errada. Em 1828, vereadores juazeirenses dirigiram ao governo da província do Ceará uma carta emancipatória que estabelecia a cidade de Juazeiro como primeira capital do Cariri. Também não. O Tabuleiro Grande, antigo Juazeiro do Norte, ela fundou-se em 1827, então em um ano de distrito, né, que era só uma capela rodeada de casas, enfrentar um juazeiro, não tinha como ser a capital do Cariri. Nessa época, a capital do Cariri era o Crato, né? Hoje sim é Juazeiro. E se você não sabe dessas informações, vão para o vídeo, que está aqui também aparecendo no card, História do Juazeiro parte 1, que também fala dessa parte do Tabuleiro Grande, né? Então, também está errada. Voltamos agora para a letra C, que é a alternativa correta. A colonização do Cariri contou com a participação da Ordem dos Capuchinhos, que fundaram um aldeamento indígena que deu origem à cidade do Crato. Está correta. Os frades capuchinhos vieram junto com os irmãos portugueses para cá e colonizaram essa terra que chamamos hoje de Cariri, juntamente com os índios Cariri. Fizeram um acordo com os índios e fundaram a primeira aldeia. Tem-se para saber qual é a primeira região, se for a primeira cidade, se for o Crato, Missão Velha, né? A primeira capela está em Missão Velha, mas a primeira cidade mesmo, e foi criada em 1800, né? Não me recordo a data exata, mas foi no século XIX, foi a do Crato. A primeira foi a do Crato, tá? E o começo foi pelos frades capuchinhos. Então a alternativa certa dessa questão é a letra C. A questão, eu não disse, tá no começo, questão 4 de História 2020.1. Essa eu peguei mais recente, né? Que mandaram para mim. Então, esse foi o vídeo que a gente fez corrigindo as questões da URCA, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like para a gente saber se você gostou de verdade. Comenta
O que você tem dúvida da URCA para a gente tirar sua dúvida aqui no vídeo e ajudar você a passar no vestibular da URCA, que não é tão fácil assim, né? Eu fiz URCA, né? Não corrigi nem minha redação, mas graças a Deus eu passei no FCA. Mas se inscreva, tá? Segue a gente nas nossas redes sociais, né? Lá eu falo, estou fazendo uma enquete bem interessante que está tendo muitos votos para saber qual é a melhor cidade da região do Cariri. Para você, qual é a melhor cidade da região do Cariri, né? Se você falar a sua cidade, vai lá votar, procura para votar, porque a gente está fazendo fase por fase. Estamos na fase de grupo e próxima semana já tem as oitavas e finais, tá certo? Um beijo, um abraço.